Bom dia, Adolfo. Bom dia, Adolfo. Tudo Dia. Bom dia, Rita. bem? Estamos bastante satisfeitos de termos sido convidados para esse bate-papo aqui na TV Adventos Crísticos. É. Tudo bem com você? Vocês são muito empenhados nessa causa. Então, tudo que vier de vocês traz a bênção do Pai. Muito Que bom, obrigada. Adolfo. Você é mais empenhado do que todos, Adolfo. A gente só está seguindo o seu modelo. Tá bom? A despeito de termos sido convidados, Adolfo, nós resolvemos, né, tentar esclarecer junto a você algumas questões sobre transição planetária, né? Considerando o momento do nosso planeta, as muitas dificuldades, os muitos problemas. Então, eu acho que falarmos um pouco de transição planetária pode ser um bom assunto. O que você acha disso? Tá bom, vamos falar um pouquinho, né, dentro das informações que nós já temos. E alguns desses itens nós já divulgamos. Uhum. Mas certo é que tem pessoas diferentes, ouvindo em momentos diferentes, cidades diferentes. Certo é que, quando se trata de transição planetária, segundo o Ramatiz, não é a primeira vez, porque a Terra já passou por 4 transições planetárias, e cada transição acontece a cada 25.920 anos. A última transição com a inclinação da Terra, a Atlântida, o continente Atlântico desapareceu, ou seja, as 7 ilhas que formavam o continente Atlântico desapareceu. E agora, com a transição planetária, nós vamos ter, já que a Terra vai se verticalizar, nós vamos ter a Atlântida de volta. E junto com essa Atlântida, nós vamos ter muitas terras que desapareceram, cidades que desapareceram, não só no Triângulo das Bermudas, mas também em outros ambientes, em outras partes do planeta, que em função da inclinação da Terra, os mares, né, subiram e outras partes ficaram secas. Agora, com a transição, nós vamos ter o inverso. É um vai e vem que, segundo o Ramati, foi previsto acontecer por 7 vezes. O lado psíquico, que é o mais importante. O mais importante é o despertar da nossa essência, a divindade que nós somos. E não adianta aquelas colocações com essa falsa humildade. Nós somos, eu sou, você é, nós somos partes não apartadas de Deus. Isso é para criar maior responsabilidade. Porque às vezes nós queremos demonstrar uma humildade que não é real e não fazemos o que nos compete. Então, se nós assumirmos, somos partes não apartadas de Deus, somos médiuns de Jesus, somos intermediários entre a vontade suprema e a necessidade da nossa sociedade, nós vamos realizar aquilo que nos compete. Então, só para ficar assim, um pouco mais claro para quem está ouvindo, você disse que essa transição planetária ocorre em ciclos, não é? A quantos anos? De quanto em quanto tempo? 25.920 anos. E quantos ciclos são no total? 7. 7. Já, esse aqui que nós estamos passando já é o quinto. Esse é o quinto, tá. Uhum. Então tá, só para ficar mais claro, né, para todo mundo. Isso. Agora, uma coisa, Adolfo, não sei se você concorda conosco. Acreditar na transição planetária implica em acreditar na lei de vidas sucessivas, no processo de reencarnação. Como aqueles que não creem na reencarnação podem ser convencidos da transição planetária? Então, é uma questão só de momento, que às vezes nós não aceitamos por falta de uma pequena experiência. Agora, com a chegada desses espíritos especiais em todo o planeta, alguém não aceitar pode ser um gesto muito mais de soberba do que de convicção. Então, ninguém consegue amar aquilo que ainda não conhece. Então, com o passar, com os dias, com os momentos e tudo que está previsto acontecer, todos, para não aceitar, tem que ser muito rude mesmo. Ou então a sua soberba tão elevada que ele não aceite. Mas isso vai acontecendo, porque o previsto é principalmente de agora em diante. Os acontecimentos geofísicos, as mudanças no mundo interior das pessoas, aquilo que nós achávamos tão importante vai perder esse valor, porque nós estaremos muito mais vinculados à essência do que à imanência. Então, a possibilidade desses refratários é bem menor. Agora, não esqueçamos
que a maior parte da sociedade, dos encarnados e dos desencarnados, é de espírito primário, ainda muito rudes. Então, por isso que eles vão deixar o planeta. E o planeta, previsto pelas profecias, que só ficará aqui um terço. E aí, desculpa, vai, Não, pergunta. não, Vai não. perguntar. Seria interessante, se talvez você esclarecer um pouco mais, Adolfo, o que que você chama de espíritos primários, né? Considerando que é dito que na transição planetária há um consenso que 2/3 da humanidade vão deixar o planeta, né? Então, nós estaríamos dizendo que 2/3 da humanidade constituem-se de espíritos ainda primários, né? As pessoas vão ouvir isso e vão ficar meio sem entender. O que que vem a ser esses espíritos primários? Então, é melhor nós avaliarmos em função das nossas aspirações. O espírito primário, ele não tem foco transcendente. Ele é muito preso à imanência, né? Começo aqui no berço e vou até o túmulo. O espírito já em graduações melhores, secundário, superior, ele já tem um foco. Qual é a finalidade da minha existência? Onde Deus quer chegar com a minha participação? Então a gente cria aquela expectativa e nos empenharemos sempre para poder realizar o melhor de nós. Então, falta de foco. E observemos que, para o conjunto nosso, a grande, grande maioria, talvez aí entre os 2/3, a grande maioria vive rodopiando em torno do vazio existencial, querendo acumular coisa, acumular, 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 e daqui a pouco, num segundo, ele pode ser chamado ou convocado para se apresentar do outro lado da vida. Então, esses espíritos primários não conseguem. Não é que eles não queiram, não tem. Além de não ter evolução moral, quer dizer, a sua conexão com Deus, às vezes falta, organicamente falando, a genética. A genética ainda é muito primária, é muito primitiva. Ainda não tem muitas reencarnações num corpo biológico humano. Então, ainda traz muito resquício do animal. Tá. Agora, Adolfo, quais seriam os principais benefícios dessa transição para a humanidade terrestre? Eu sei que esses primários, né, os seres primários, não compreendem, assim como muitos não compreendem o que está acontecendo. E aí fica essa comoção, né, porque nós estamos realmente num momento assim, eu acredito que no ápice aqui da transição planetária, né? A gente tem assistido muitas coisas, né, esquisitas acontecendo e a gente fica meio assim, né? Muitos ficam sem saber o que está acontecendo. Qual seria o benefício, né, dessa transição planetária, dessa comoção toda para a humanidade? Nós não vamos ter ainda a resposta integral. Mas imaginemos só, depois que essa seleção, a separação do joio do trigo, o cordeiro do lobo, imaginemos a convivência entre os humanos que permanecerem aqui. Quantos humanos nós poderemos ser ou estamos sendo obsediados? Então, com essa transição, bilhões de espíritos deixarão a psicosfera da Terra. Então, muitos humanos já não serão influenciados. Olha quantos vícios nós ainda temos. Agora, quantos milhões de espíritos viciados fazem parte da psicosfera da Terra? E eles precisam de um apoio material. E já que ele não tem um corpo para poder alimentar-se dos seus próprios vícios, ele aí busca um de nós. E aí, imagina só, quantos vícios, bebida, de tudo que a gente possa imaginar, quantas aberrações sexuais, em função da desarmonia desses espíritos que tomam conta dos que têm corpo biológico para poder usufruir de algum prazer em função da sua pouca evolução. Então, o benefício seria a evolução tanto da Terra, né, quanto dos espíritos aqui encarnados, né? E também é um benefício fabuloso para esses espíritos que vão deixar o planeta. Porque, a princípio, a evolução espiritual não dá salto. Então, a princípio, eles vão para outros mundos ou para outro mundo e lá vão reencarnar. A condição genética é muito rudimentar. Mas aí o que acontece? É da própria natureza, da própria criação, todo mundo buscar os céus, buscar as suas melhores. Então, daqui a pouco, eles vão despertando, despertando o que é muito comum aqui para nós, o despertar do nosso Cristo interno. Ora, o despertar do nosso Cristo interno, predominantemente a emanação, as ondas, advém do nosso coração. Com isso, ele vai dilatando a sua capacidade de amar.
Então vai começar a amar-se para depois exteriorizar esse amor. Porque o que é um viciado? Ele não tem amor por ele próprio. Ele não aceita a vida que a encarnação lhe apresentou. Então ele busca fugas. Então o vício é uma fuga. É aquele espírito ainda muito egoísta, como diz Allan Kardec, é, ele se dedica a ter um prazer pessoal. Isso é egoísmo. Ele não tem ainda a grandeza do altruísmo. Adolfo, deixa eu voltar um pouco mais nessa questão, porque me parece, né, que muitas pessoas desconhecem esse tipo de realidade, né? E se você falar de transição planetária para elas, parece até um filme de ficção, né? Se nós, por exemplo, desse grupo que vai ser, digamos, né, exilado do planeta Terra para um outro mundo que a gente não tem ideia de que mundo é esse, né? Quanto tempo elas terão, digamos assim, no sentido de poder se reconciliarem consigo mesmo e com as leis de Deus para poderem retornar para o planeta Terra? Então, se eles são espírito ainda com conduta primária, eles não têm, eles são portadores do livre-arbítrio, mas não têm evolução para singrar os espaços siderais, dizer eu estou voltando para a Terra que já me melhorei. Isso não vai acontecer. Então, Ramatiz fala que eles só poderão voltar quando o sistema planetário que vai passar por aqui, que tem um Sol e 14 planetas, quando ele voltar, ele dará uma volta completa. Isso dura 6.666 anos. Então, eles só poderão voltar a reencarnar na Terra daqui a 6.666 anos. Agora explica um pouquinho. Você falou aí que o nosso sistema tem 14 planetas? Não, Nosso, esse nosso tempo. sistema tem 12. O O nosso tem sistema que 12. vai passar aqui nos visitando tem 14. E um desses planetas, dos 14, é que vai higienizar a Terra. E essa higienização não é naquela alegoria lá que temos das religiões antigas. É pelo peso específico. Qual é a nossa carga energética no perispírito? Por isso que o Ramatiz valoriza magnificamente a nossa vida mental, sobretudo, mas também dá um, um auxíliozinho para que nós melhoremos a nossa alimentação, essas coisas todas que nós ingerimos e que provocam uma carga muito pesada no nosso perispírito. Mas, evidentemente, que o que mais pesa é a nossa vida mental. A gente conversa e a gente está assim muito inteirado em muitas coisas que a gente vê nos livros, né, que a gente estuda. Mas você pode esclarecer para quem está ouvindo essa questão dos 12 planetas no nosso sistema solar, porque a escola não ensina dessa forma, né? Não, mas aí acontece o seguinte, o Ramatiz fala, o sistema tem 12, mas a posição que esses outros três planetas estão não está permitindo que os terráqueos, né, fotografem. Mas daqui a pouco vai aparecer. Porque em 1843, diz Ramatiz, eu acho que foi Le Verrier ou Voltaire, um desses, né, pegou o mapa estelar e mostrou do nosso sistema e mostrou, aqui tem mais um planeta. Né? É, eu antecipei aí. Quando foi em 1843, chegaram aos cálculos matemáticos teóricos e descobriram mais um planeta que não tinha ainda, né, não era ainda conhecido. Então ninguém pode rejeitar, porque o nosso conhecimento sobre a astronomia ainda é muito primário, é muito pequeno ainda, com todo respeito, né, com tantos homens intelectualizados, mas quando se trata de criação temos que ter um pouco mais de humildade. Verdade, é Nosso verdade. alcance é muito pequeno, muito pequeno. Então, a qualquer hora, nós não sabemos se esses três que vão aparecer se estarão depois de Plutão ou se estarão dentro dos 9 já conhecidos. Mas, Adolfo, para quem, de novo, né, para quem não convive com esse tipo de realidade, né, e uma vez que tudo aquilo que a gente diz precisa, de alguma forma, ter um apoio da ciência, não já seria razoável que a nossa ciência já tivesse algum conhecimento desse novo sistema entrando no nosso sistema e que vai, e sendo que um dos planetas desse sistema é esse astro higienizador, uma vez que a gente está falando que nós já estamos vivendo reflexos da transição planetária? Então, mas aí me parece que foi na década de 70, quando eles fizeram a primeira fotografia.
e que deram o nome de SS-432, que foi o sobrenome dos dois cientistas que fizeram a primeira fotografia. Então, naquela época estava a 11 mil anos-luz. Então, você vê só que não dá para eles concluírem muita coisa, porque por melhor que sejam os nossos equipamentos, 11 mil anos-luz ainda é muito distante. Pois. Tanto é que na época eles falaram, o planeta é muito enigmático, que a gente faz uma fotografia em determinado momento, quando vamos fazer em outro momento, o planeta muda de cor. Não é o planeta que muda de cor, porque pelo efeito Doppler, ele teria que afastar e aproximar, aí muda de cor. Mas não é o caso. Ele não vai e vem, ele faz o movimento elíptico. É que na hora que eles fotografam o planeta, quando passar um tempo que ele fotografar, já é outro, porque o sistema está em movimento. Então estão fotografando planetas diferentes como se fosse um Sol. Então é um sistema com um Sol. Isso não é novidade também, e dá para esclarecer aquele item que o João Evangelista esclareceu lá no Apocalipse. No final dos tempos nós veremos dois sóis. Então, quem foi que inventou esses dois sóis? Então, é dois sistemas planetários. A ciência tentou explicar, mas nós não temos aí. Criaram até aquela possibilidade, né? A elipse. A elipse tem dois focos, né? Então, nós só temos um foco na nossa elipse planetária. Então, onde é que está o outro Sol no nosso sistema? É o Sol de fora. Matematicamente falando, a elipse existe dois focos. Então, a ciência vai ter que reorganizar os seus conceitos. É. Então, como é que a gente pode contribuir nesse momento planetário? Qual seria a nossa contribuição para que a humanidade seja uma humanidade, né, melhor, mais harmônica? O que a gente pode fazer, Adolfo? Jesus falou: exemplo vos dei para que façais o que eu fiz. O André Luiz nos fala, né, a letra ajuda, mas o exemplo arrasta, arrasta a consciência. Então, o melhor para todos nós é despertarmos a fagulha de Deus que nós somos. Que aqui na nossa doutrina nós chamamos o nosso Cristo interno. Independente da nossa fala, independente de tudo, nós estaremos contribuindo para melhorar a psicosfera do planeta Terra. Melhorando a psicosfera quer dizer que os espíritos que povoam as diversas camadas energéticas, diversos planos, também poderão se melhorar. Porque há um número muito grande de espíritos de teor energético muito baixo, espírito ainda com a vingança, com a maledicência, essas coisas são tão promíscuas, mas esses não terão como se recuperar, porque é muito denso o corpo energético espiritual. Mas se nós contribuirmos com a nossa força interior, nós daremos uma boa ajuda para essa sociedade. E aqueles que estiverem ao nosso alcance, pelo nosso semblante, pela nossa voz, pelo nosso olhar, pela nossa fraternidade, todas essas virtudes maravilhosas que as doutrinas passam, nós estaremos contribuindo para que todos se melhorem, se motive para a vida. Né? Imagina só, quem é que ia ficar ali chorando, se lamentando diante de um Jesus, de um Francisco de Assis, de um Antônio de Pádua, desses santos fabulosos, né? Frei Fabiano de Cristo? Então, melhoremos nós. E quem estiver dentro da nossa aura, no contato social, quem estiver nos ouvindo, poderão dar um salto qualitativo, na linguagem moderna, um salto quântico na frequência da sua mente, para melhorar-se e melhorar aqueles que tiverem ao seu alcance. Entendi. Ok. Nós teremos uma última pergunta, a não sei que você queira, né, colocar alguma coisa a mais, Adolfo, mas é a respeito do grupo do qual você é um guia, né? A pergunta seria: por que a hierarquia espiritual que orienta o seu grupo, né, que é um grupo filosófico, é um grupo doutrinário, né, denominou esse movimento de adventos crísticos? Então, adventos crísticos é porque nós tivemos todos os outros adventos, antes do atual, nós tivemos ele no singular. Era o advento de Jesus, o advento de Moisés, o advento de vários orientadores, né? Mas nunca foi um advento que envolvesse toda a sociedade, porque nem o planeta era todo conhecido, né? E agora eles disseram, o S de adventos é pluralizador,
porque os continentes estão conhecidos e é por isso que envolve toda a sociedade, independente da maneira ou os líderes que a sociedade de cada país, de cada continente assumiram. Então, é pluralizador. Então, qual é a mensagem? A mensagem do Cristo, por isso que é adventos crísticos. Se é adventos do Cristo, todas as lideranças do planeta Terra estão de mãos dadas ao Cristo Criador da Terra. Então, a humanidade do planeta, a responsabilidade de Jesus, mas o Criador da Terra é o Cristo planetário. Então, onde está Moisés? Onde está Buda? Onde está essas grandes lideranças onde está Maomé? Todos eles de mão dadas ao orientador espiritual da humanidade, Jesus de Nazaré, que por sua vez vive eternamente conectado ao Cristo planetário. Por isso que ele realizou as maravilhas que realizou, né, a ponto da natureza lhe obedecer, né, a tempestade, né, as curas maravilhosas, porque a conexão dele era com a fonte da vida planetária, o Cristo. O mesmo acontece com todas essas outras lideranças que estão de mãos dadas a Jesus, naturalmente de mãos dadas ao Cristo. Ele já não tem mais nação, não tem mais identidade terráquea. Eles são seres cósmicos, são seres que já vislumbram o todo cósmico, o espaço sideral. Então, são espíritos diferentes, bem diferentes. Porque a Terra, por mais que ela dure, o máximo que ela durará serão 4 bilhões 320 milhões de anos terrenos. Então, esses espíritos superiores não se vinculam emocionalmente a um planeta, seja lá qual for, porque ele a todo tempo sempre obedece ao tempo. E daqui a pouco ele deixa de existir. Por isso que nós devemos ter sempre um foco que transcenda a existencialidade. Porque, como essencialidade, nós somos herdeiros de Deus. Então, isso quer dizer que depois dessa separação do joio e do trigo, a humanidade que conseguir permanecer na Terra por mérito, né, poderá ser considerado um advento, cada um que permanecer poderá ser considerado um advento do Cristo, pessoas já mais preparadas para essa conexão com o Cristo direto? Eu não tenho como responder nesse item. Mas qual é a tendência natural? Nós estamos falando, de alguma maneira, de religião. Qual é a religião do terceiro milênio após essa transição? O próprio homem. E qual é a tendência natural? Mediunidade não é coisa para encarnado. Mediunidade é um fenômeno para todos os níveis, todas as dimensões no universo de Deus. Então, daqui a pouquinho, se nós continuarmos aqui, nós personalizaremos o nosso guia. Então, por exemplo, o Silvestre, meu amigo Luiz. Então, as pessoas vão me ver vendo o Silvestre. A pessoa que almejar Silvestre vai vê-lo, senti-lo, através da minha fala, do meu olhar, tudo que vier de mim. Então, essa é a tendência natural para todos nós. Então, por exemplo, o representante de Jesus. Ninguém consegue mais se apartar da emoção pelo divino, pelo sagrado. Então, Francisco de Assis era médium de Jesus. Antônio de Pádua, médium de Jesus. Calvino, médium de Jesus. Então, a sociedade, de agora em diante, vai ver o humano como representante dessas grandes consciências. Por isso que nós não deveríamos ter essas oscilações. Somos diferentes de acordo com as nossas conveniências. Não. Somos transparentes diante dos olhos da divindade e diante dos olhos humanos. Então, Adolfo, a gente poderia dizer que nós tendemos a ter uma unidade, pelo menos doutrinária, do ponto de vista religioso, nas nossas próximas eras, é isso? Ainda bem que você falou próximas, porque a É. mudança não é tão rápida assim. Vamos pegar o exemplo que o Ramatiz dá sobre religião e Marte. Cada um vai pelo caminho que quiser, mas tem um foco, isso é que é importante. Se acontecer para nós aqui, qual é o foco das religiões do planeta Terra? Cada um quer ir por um caminho diferente. Tá bom, pode ir, mas o foco deveria ser o Cristo planetário. E com esse foco, com nós mentalmente motivados para alcançarmos a frequência do Cristo, nós queremos atingir a frequência do amor incondicional.
Então, Marte, cada um vai pela filosofia, outro vai qualquer caminho, todos visando a mesma coisa, alcançar a frequência do Cristo amor, para exteriorizarmos os mais nobres sentimentos. Ok. Ótimo. Pois é, Não vejo a hora dessa transição acabar para eu saber aonde eu vou ficar. Se eu vou, se eu fico, o que vai acontecer depois. Adolfo, para nós está muito bom, nós É, agradecemos a oportunidade, né? Sabemos que você é uma pessoa extremamente ocupada. Não sei se você quer dizer uma última palavra, né? E se você Não? concordar, a gente pode encerrar, não é isso? Então vamos encerrar. E vamos já deixar a porta aberta para os próximos. com certeza. Obrigada pelo convite aí, Adolfo. Tá? Foi uma ótima oportunidade e grato pelos esclarecimentos, Yes. Adolfo. Um forte abraço, Bom fim de saúde e semana, paz. e boa semana para todos. Tá? Tá bom. Valeu, Adolfo. Então, Tudo de bom. Tchau. tchau.